Olá, meus amigos, dando prosseguimento nos assuntos, de primeiros socorros, a gente vai falar um pouco sobre os acidentes por animais peçonhentos, certo? Vamos ver a diferença entre animal peçonhento e animal venenoso, certo? Vamos ver a conduta nos primeiros socorros, o que deve ser feito, qual a conduta, o que não se deve ser feito, principalmente alguns mitos, algumas informações que na verdade não são verídicas, são muito questão de crença, o pessoal mais leigo, tá bom? Vários animais da fauna brasileira utilizam substâncias tóxicas em suas defesas, então esses animais utilizam dessas ferramentas para defesa e captura de suas presas para alimentação, tá bom? Então são acidentes comuns e muitas das vezes sem maiores gravidades. Então a grande maioria das vezes são acidentes que não requerem uma atenção tão, vamos dizer assim, intensiva, tá bom? Só que alguns permitem medidas realmente de primeiros socorros, tipo alguns mordedores de alguns animais, como cobras, algumas aranhas. Inclusive, eu elenquei nesses slides os principais, certo? Os animais que realmente põem em risco a vida da vítima, tá bom? E aí vem aquela pergunta: o que é um animal peçonhento e o que é um animal venenoso? Então olha só, os animais peçonhentos, eles apresentam vários aparatos capazes de injetar peçonha, em uma vítima. E aí, por exemplo, a gente tem nas cobras, escorpiões, exemplo de ferrões, presas. Aí a gente caracteriza como animal peçonhento. Enquanto que animais venenosos, eles envenenam por meio de um mecanismo passivo, o animal já tem o seu veneno e de forma passiva ele passa para a vítima, tá bom? Então, gênero Blotóticos, certo? Cobras, vamos começar pelas cobras. O gênero Blotóticos engloba jararacas, urutus, caiçaras, certo? Então esses tipos de animais, essas serpentes, causam normalmente necrose no local, que é a morte do tecido, coagulação sanguínea e sangramento generalizado de forma paradoxal, certo? Causado pela essa coagulação. Causa edema, certo? Eritema, que é aquele vermelho, aquela parte vermelha, bolhas, sangramento local e equimose, tá bom? O importante sinal é no caso a incoagulabilidade sanguínea, e o prognóstico é agravado pela demora na aplicação do soro. Bom, e uma das coisas muito importantes aqui que a gente deve frisar, que o animal, após causar, o ideal que seja levado, certo, esse animal para o reconhecimento ideal de qual animal que foi, que no caso a vítima foi vitimada, tá bom? Então tem o gênero Crotalus, que aí a gente já engloba as cascavéis, e apresentam peçonha com efeito neurotóxico e miolítico, causam paralisia muscular e causam pitose palpebral, ou seja, a pálpebra ela cai, certo? Fica aquela fáscia de bebo que nós chamamos, ou de alcoolizado, o paciente ele fica como se tivesse ingerido bebida alcoólica, tá bom? Então a grande destruição muscular pode evoluir com insuficiência renal por acúmulo de mioglobina nos rins. Então olha só, isso aí a gente dá entrada no músculo esquelético, e depois a gente vai ver lá no P4, que é a questão da rabdomiólise. A proteína do músculo, que é a mioglobina, ela ganha a corrente sanguínea e vai aos rins. Só que essa mioglobina ela é tóxica nos túbulos renais, lá nos rins, isso causando uma insuficiência renal, tá bom? Então os acidentes por cascavéis são graves e deve ter um tratamento específico e rápido, tá bom? Olha só, nós temos o gênero Micrurus, que é a famosa cobra coral, tá bom? Então são as cobras corais, apresentam peçonha neurotóxica, causam paralisia muscular importante e óbito por insuficiência respiratória. Uma coisa que eu quero frisar para vocês, que existe a cobra coral verdadeira e a falsa, elas se assemelham bastante, certo? Então nos primeiros socorros a gente às vezes não se detém
tanto a reconhecer uma ou outra. Independente disso, o mais importante é conduzir esse paciente mais rapidamente a um serviço de saúde, tá bom? Para um verdadeiro reconhecimento e verdadeiro tratamento definitivo. No caso do gênero Cruz, a ptose palpebral também pode ser observada, né? Novamente, e o uso do soro ele é fundamental. Tanto as cascavéis como as corais não causam manifestações locais, o que mascara a gravidade do acidente. Tá bom, gente? Outra coisa, estou mostrando de slide em slide das imagens das mesmas, certo? Para ficar uma melhor condição. Porque tem essa parte que eu coloquei essa imagem aqui, que não é que vocês vão ser biólogos que vão reconhecer afim a espécie, tudo direito, não, mas o importante é a gente ver umas diferenças básicas entre animal venenoso e animal não venenoso, porque muitas das vezes a vítima ou algum socorrista que levar esse animal, alguém que levar juntamente ou não levar, mas dizer as características desse animal para a gente pelo menos fazer uma investigação se esse animal é venenoso ou não. Por exemplo, vamos lá por baixo. Olha só, isso aqui é bem interessante. Quando o animal venenoso, né, e peçonhento, ele sabe que tem veneno, que tem a peçonha para, então ele toma atitude de ataque, né? Já o animal venenoso, normalmente ele se afasta, ele foge, certo? Ele só normalmente ataca quando ele se vê numa situação que não tem mais o que ser feito. Olha só, no animal venenoso a cauda é curta de forma mais brusca. No animal não venenoso, não peçonhento, não, né? A cauda ela vai afinando aos poucos. A questão da cabeça com escamas, certo? Semelhante ao do corpo. Já no caso do não venenoso, a cabeça e as placas, né, são maiores. Tem as placas, né, em vez de escama, desculpa. Nós temos no caso do venenoso cabeça chata, triangular, bem destacada, diferentemente da não venenosa. E aqui eu elenquei todas essas diferenças, a questão de fosseta lareal, né, que temos, né, na venenosa e na não venenosa nós não temos, tá bom? Então só para identificação melhor desse animal, tá ok? Conduta. Então, olha só, antes de tudo, isso aí já foi dito várias vezes, deve-se avaliar a cena, comunicar o fato, providenciar o transporte da vítima para o hospital, usar o EPI e manter a calma. E nesse caso aqui, importante usar EPI é a questão do uso de botas, certo? Porque principalmente em zona rural, o animal ainda pode estar por perto, e isso, né, pondo em risco o socorrista. Tá bom? E manter a calma. Examinar a vítima e seguir o ABCDE ou XABCDE, né? Mas no momento o ABCDE, como não é trauma, então a gente vai vendo já, checar as vias aéreas, a respiração, a circulação, o exame neurológico, né? Expor a vítima. Então, em caso de intercorrências, interfira imediatamente. Obstrução de vias aéreas, parada. Então, se o paciente desenvolver, né, alguma parada cardiorrespiratória, uma obstrução de vias aéreas, a gente tem que intervir rapidamente. Estabelecer hidratação. Olha só, normalmente no APH nós profissionais utilizamos a via parenteral, né, ou seja, a veia, né, veia da fossa antecubital, né, do braço ou carpaz. Mas no caso, professor, eu posso dar água à vítima de acidente por animal peçonhento? Sim, mas pouca, certo? E apenas água. Uma coisa que é muito comum por mito ou pela população achar que bebida alcoólica, cachaça vai resolver, né? Sugar o local, então isso aí não tem fundamentos científicos, certo, gente? É só apenas um pouco de água pode ser oferecida, lavagem cuidadosa no local com água e sabão, e se não houver contraindicação, o membro afetado deverá ser elevado, certo? Isso é só para manter a conduta. E o que não fazer? E aí vem o que eu já tenho até citado, a questão de não fazer um corte no local, não sugar o membro no local onde foi feito onde houve a picada do inseto, não, desculpa, gente, pelo animal peçonhento, né? Então não oferecer bebida alcoólica, não ofertar nenhum tipo de líquido, senão seja água, ok?
e não estimular a deambulação da vítima. Isso é para a gente não estimular o que? A vítima está se movimentando para o sangue não circular mais rapidamente. Essa foto aqui, essa imagem dessa aranha, eu coloquei só para ilustrar o seguinte: apesar desse animal ser grande e algumas pessoas terem muito medo, mas normalmente as caranguejeiras causam mais pouco impacto, certo? Normalmente os pelos causam uma certa queimadura na epiderme, mas nada que põe em risco a vida de uma pessoa, tá bom? Então, seguindo, no caso agora, a gente tem a Alexoceles, que é essa aranha aí, que na imagem está bem grande, que eu quis deixar grande para ficar mais visível, só que ela é bem pequena, certo? E ela é um animal muito venenoso e muito perigoso, certo? São as aranhas marrons e causam grandes manifestações locais, né? Bolhas, isquemia, úlcera crônica, que pode haver hemólise. O que é isso? Quebra de hemácia, certo? Então, causando problemas hematológicos do sangue, né? Com possibilidade de insuficiência renal. Então, animal pequeno, porém muito perigoso. Nós temos a Latrodectus, que é a famosa viúva negra, certo? Então, essas viúvas negras, a maioria das vezes, não causam gravidade, certo? Mas também em alguns indivíduos, principalmente idosos e crianças, pode sim causar manifestações severas e pode levar até o óbito. Então pode apresentar manifestações como dor local, né, da picada, agitação, sudorese e contrações musculares, ok? Nós temos essa outra aí, que é um animal muito perigoso, que é a famosa aranha armadeira, certo? Ela tem relevância muito significativa nos primeiros socorros na PH, porque causa sintomatologia imediata, podendo ocorrer dor intensa, sudorese, náusea, êmese, gente, é vômito, agitação, taquicardia, que é aceleramento do coração, priapismo, é a ereção involuntária, certo, do pênis, espasmos musculares, hipertensão arterial sistêmica, colapso cardiovascular, choque e edema agudo de pulmão, que a gente chama de EAP, edema agudo de pulmão, e o óbito, tá bem? Pode ser controlada, né, com bloqueio anestésico troncular, porque dói bastante, tá bom? Vamos para esse outro animal aqui, que é o Tictus, que eu acho que seja essa pronúncia, tá bom? Mas a gente conhece como escorpião amarelo. Então a vítima pode apresentar dor intensa, paresia, ardência, discreta inflamação. Nos casos mais graves, agitação, taquicardia, náusea, vômito, sudorese, dispneia e colapso cardiovascular, IAP e óbito. Então esse é um animal que ultimamente tem aparecido muito aqui na nossa região, certo? Que é o famoso escorpião amarelo, e principalmente em crianças e idosos, eles podem levar ao óbito, sim, a gente tem que ter cuidado. Ele principalmente se armazena, ou então ele fica escondido em entulhos, né? Então é um animal bem perigoso e de hábito noturno. Eu quis colocar as taturanas, que a gente chama aqui, tem um nome bem peculiar nessa região, que a gente chama de largata de fogo, certo? Que apesar dela ser tão bonita, aparentemente é um animal que causa queimação na epiderme, tá bom? Principalmente vitima as crianças, porque no caso as crianças têm aquela acha um animal bonito e quer manipular, né? Então causa dor, envenenamento provoca, além de dor, inflamação, hemorragia e insuficiência respiratória, tá bom? Então geralmente se faz um bloqueio anestésico do tronco. O gênero Apis, que é a famosa abelha, né? É um animal que eu quis trazer para cá porque é o seguinte, também acontece muitos acidentes aqui nessa região com eles, né? E tem pessoas que têm a alergia, pode desenvolver, no caso, um choque anafilático. E aí, outra coisa que eu queria também citar, não necessariamente que você tenha alergia à picada da abelha, mas o que é que pode acontecer?
a você ser atacado por várias, né? Então a quantidade também de abelhas que aí inoculam esse veneno pode desencadear também um choque anafilático, tá bom? Deve ser retirado os ferrões para não retardar a ocorrência. Outros animais eu quis aqui só citar, tá bom? Besouro, pelo de cobre, peixe, águas vivas, é importante, inclusive, ainda bem que para nossa região aqui do litoral brasileiro, nós não temos algumas águas vivas tão perigosas como acontece na Austrália, tá bom? Mas causam dor, principalmente no local, certo? E os bombeiros normalmente ajudam, e nós, como os primeiros socorristas, né, ou os socorristas, podemos dar aquele primeiro atendimento, tá bom? A gente tem um animal aqui que a gente chama de potó, né, que é um animal, um inseto que causa normalmente lesões na pele, na epiderme. Tá bom? E aqui, para finalizar, eu trouxe os 2 centros de informações de assistência toxicológica, que é o CEATOX, que nós temos em Campina Grande e João Pessoa, tá bom? Que normalmente o médico, quando ele atende, ele faz a ligação por esses serviços de referência, né, para retirar mais dúvidas em relação ao animal, que espécie é aquele animal, certo? E outras dúvidas que venham a surgir. Um abraço a todos, até a próxima.